Olá, muito bom dia para você nessa manhã de sábado. Olha só, em um contexto violento contra a mulher, com o número de feminicídios ultrapassando mais de 60 mortes somente em 2022, o arquivamento de processos envolvendo esses casos no Maranhão é considerado um fato extremamente grave. Por causa de alguns casos que não tiveram solução, famílias têm buscado órgãos internacionais como a OEA, por exemplo. Para falar sobre o assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio o advogado Carlos Nicodemos, integrante da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Em Alta. Bom dia, Cristiane, bom dia a todos que nos assistem nesse momento, num tema tão difícil, tão caro para a sociedade brasileira e que nos traz aqui para refletir um pouco e pensar os caminhos de enfrentamento a este que é um dos grandes problemas da modernidade. E é um tema difícil de ser tratado, né, mas que a gente precisa tirar, né, esse véu sobre ele, né, da obscuridade, e a mídia sobre tudo tratar dessas questões, né? Você vem para o Maranhão com uma pauta, né, relacionada a um caso, né, e uma ação reparatória que esse caso move, de um caso que se tornou um caso internacional justamente porque a justiça brasileira não conseguiu dar conta, né, dessa reparação, né? Como é que está a questão hoje? Pois é, e não é o primeiro, e nós temos que registrar aqui que, por exemplo, a Lei Maria da Penha recebe o nome de Lei Maria da Penha em razão de um caso de violência doméstica, sim, de uma tentativa de homicídio contra a Maria da Penha, e que em razão de um processo aberto na Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA, determinou o Estado brasileiro a adotar uma medida em termos de política de não repetição, que foi a edição da lei, a Lei Maria da Penha. E sobre isso, então, dizer que hoje não resta outro caminho senão buscar as vias internacionais para poder obrigar o Estado a assumir a sua responsabilidade de proteger, especialmente as mulheres, em casos como esse. E aí eu estou trazendo o caso da Sandra e do Joel, um casal, que em 2010, há 13 anos atrás, quase 13 anos atrás, 28 de fevereiro, foram brutalmente assassinados com uma motivação relacionada ao feminicídio, ou seja, o histórico caso em que se acumulam situações individuais de violência que vão crescendo, ameaças e que culmina depois num homicídio tomado como motivação a questão feminina. E o caso foi arquivado pela Justiça do Estado do Maranhão, arquivado pelas autoridades policiais com a chancela do Poder Judiciário, não restando outro caminho senão internacionalizar para forçar o Estado brasileiro a adotar as medidas investigatórias e reparatórias. Aí, essa semana foi uma semana de ver, né, e se deparar com essa questão da ação reparatória, né, que tenta, né, ir contra a omissão, né? Exato. Então, para entender, nós abrimos esse caso na Comissão Interamericana, reivindicando um conjunto de medidas por parte do Estado brasileiro. E aí, quando nós falamos do Estado brasileiro, em termos legais, ele responde na Comissão Interamericana se reportando ao Estado do Maranhão. E que medidas são essas? Reivindica-se a conclusão do inquérito. A conclusão. Não está se dizendo para imputar a A ou B, mas a conclusão do inquérito. Reivindica-se uma reparação e uma indenização por um período tão longo para se concluir uma investigação de feminicídio. Reivindica-se medidas de não repetição, ou seja, o que o Estado do Maranhão vai fazer instituindo políticas públicas e programas para que diminuam os números relativos ao feminicídio. Reivindica-se um acompanhamento médico e psicológico aos familiares. Reivindica-se um pedido de retratação, um pedido de desculpas do Estado brasileiro, haja vista o descaso que foi em relação à conclusão desse inquérito. Então, nós tivemos essa audiência essa semana, que é uma audiência que tem dois grandes pontos que constituem o objeto da ação. Primeiro, a não conclusão da investigação por parte do Estado do Maranhão. Segundo, a frustração que o Estado do Maranhão gerou contra os familiares, e aí eu estou falando de familiares da Sandra no Brasil e do Joel na Holanda, né, que reivindicam, né, e reivindicaram uma mesa de negociação. Foi instaurada uma mesa de negociação, que é uma etapa do procedimento internacional, que nós chamamos de solução amistosa. As famílias compareceram a essas mesas de negociações, foram colocadas questões e o Estado abandonou essa mesa de negociação. Ou seja,
gerou uma frustração para as famílias. É aquilo que a literatura que estuda no campo da criminologia, das políticas criminais, chama de revitimização. Ou seja, você tem a vitimização objetiva, que é o fato em si, e a revitimização... E é interessante quando isso é feito pelo próprio Estado, né? Pois é. Quando é uma revitimização institucionalizada. Pois é, nós temos a tradição de, inclusive, justificar essa revitimização em razão do comportamento da vítima. Mas nesse caso, Cristiane, nesse caso específico, está evidente que a revitimização foi patrocinada pelo Estado, que convida os familiares para uma mesa de negociação, mobiliza nacional e internacionalmente esses familiares, comparecem para fazer as negociações, são colocadas reivindicações razoáveis. Não se utiliza não utilizamos outros parâmetros, senão os internacionais em relação à reparação. A retratação não é uma questão do político A ou B pedir desculpa, mas é o Estado brasileiro pedir desculpa a uma vítima. Políticas de não repetição. As famílias não querem só para si. Elas querem que o caso da Sandra e do Joel sirva de exemplo, seja um caso paradigmático para o Estado do Maranhão e que dali nasçam políticas públicas e programas que possam mitigar, que possam diminuir a incidência do número de feminicídios que segue crescendo no Estado do Maranhão, pelo que eu pude apurar em relação aos dados da Secretaria de Segurança Pública. Os números já apontam aí mais de 60 casos de feminicídio. Você falava da questão da denúncia, né, em nível internacional, e aliás o Maranhão tem aparecido sempre nessa cena com denúncias, né, indo até os fóruns internacionais. A gente tem um caso emblemático dos meninos emasculados, como foi conhecido aqui esse caso, né? E esse caso precisou chegar até a OEA para que ele fosse solucionado, né? E para que houvesse uma intervenção, porque o Estado também não deu conta de resolver as questões, só que até hoje as famílias, né? Os pais dessas crianças, desses adolescentes à época, sofrem, né? Com toda a violência que sofreram, não só a violência do fato, como você colocou muito bem nesse caso, mas também com a violência institucional provocada pela omissão do próprio Estado, né? A gente vai ver agora um VT, né, que na verdade é um alerta para os índices que ainda são muito preocupantes na questão do feminicídio, né? E fala aí dessa semana de ativismo, né? Chamando a atenção da sociedade para toda essa violência. Vamos ver? No começo de novembro desse ano, Luciana da Silva Oliveira, 38 anos, foi morta a facadas depois de se envolver numa confusão com um homem em um bar na Vila Santa Luzia. Ela foi atingida por 6 facadas e morreu no local. O agressor foi preso em flagrante pela PM e levado para o plantão central. Já no último final de semana, a dona de casa Maria Lizinete Lima foi brutalmente espancada. Ela foi agredida pelo companheiro e sofreu com a situação. Bastante machucada, com hematomas por todo o corpo, foi levada para o hospital e acabou não resistindo à gravidade dos ferimentos. Morreu 24 horas depois de ter sido covardemente atacada. O autor do crime foi preso em flagrante. Fernando Barbosa foi levado para o plantão central e já está à disposição da justiça. O companheiro matou a companheira, né, e tem a situação dos 2 filhos também. Ele foi autuado também pelo abandono de incapaz, né, das 2 crianças. E agora toda a investigação ela vai ser concluída, né? Vai se dar continuidade e vai ser concluída pela Delegacia de Homicídio de Imperatriz. Os casos de violência contra a mulher vêm crescendo nesses anos de pandemia. Só em 2021, aqui na cidade de Imperatriz, 600 inquéritos foram abertos. Em 2022, esse número aumentou, já são 700 procedimentos instaurados, um acréscimo de 10%. No Maranhão, mais de 4.000 ocorrências já foram registradas somente esse ano nas delegacias especializadas da mulher. Infelizmente, em Imperatriz, esse feminicídio dos últimos dias foi o primeiro feminicídio do ano na cidade. Espero que seja o primeiro e último feminicídio, porque nós temos trabalhado de forma árdua para que esses números de violência doméstica em Imperatriz diminuam. A delegada da mulher reforça que as vítimas de agressão precisam se encorajar e denunciar os casos.
Ela explica que existe em Imperatriz uma rede de atenção exclusiva para acolher as mulheres que passam por algum tipo de violência. Não só a Delegacia da Mulher, mas toda a rede de enfrentamento à mulher aqui na cidade de Imperatriz, que é composta pela Casa da Mulher Maranhense, a Delegacia, Patrulha Maria da Penha, Defensoria Pública, Ministério Público, Vara da Mulher, CRAM, Casa Abrigo, o Centro de Atendimento ao Autor, todos esses órgãos eles são integrados e estão atuando de forma ativa para nós fazermos esse trabalho preventivo. E para combater toda esta situação, agora em novembro, os órgãos de enfrentamento estão dedicados à campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. Para chamar a população para lutar, ladear, do nosso lado, essa luta em combate à violência contra a mulher. Bom, a gente viu aí, só para contextualizar, Imperatriz é a segunda maior cidade do estado, e tem um PIB, importante para o estado do Maranhão. E a gente vê aí cerca de 700 procedimentos, que já aconteceram nesses órgãos relacionados à violência contra a mulher esse ano. Para mim é um número assustador, 4.000 ocorrências só esse ano, que são registros, porque a gente sabe que tem um número grande aí de subregistros que vocês devem se deparar sempre, que é um número que deve ser ainda mais assustador em relação àquilo que está colocado como número oficial. Sim, eu acho que o processo de descortinar esse problema nos exige dois grandes movimentos. O primeiro, entender as causas que levam o feminicídio na sociedade brasileira. Não adianta nós insistirmos em trabalhar com respostas meramente legais. A lei cumpre um papel, ela é um capítulo da história, mas ela não é suficiente para dar essas respostas. E não ter o dia seguinte. Não adianta estimular a denúncia e não assegurar que no dia seguinte vai haver respostas concretas em termos de proteção para essa mulher. Então, a questão de analisar as causas do feminicídio na sociedade brasileira nos impõe a refazer o caminho, inclusive civilizatório, da maneira como a gente entende, interpreta, vê e percebe o papel da mulher na sociedade. O feminicídio ele está intrinsecamente vinculado à questão da desigualdade no mercado de trabalho. Ele está intrinsecamente vinculado à ideia sexista, que a mulher ocupa como objeto da sociedade nas relações sociais. O feminicídio está intrinsecamente ligado a que pedagogia nós oferecemos aos nossos filhos, meninos e meninas, no sentido de estabelecer a mulher o ônus de ser refém de uma sociedade pautada no homem. Essa é uma dimensão que precisa ser trabalhada. Não adianta nós querermos trazer os números e não enfrentar essas causas. Por isso que antes de entendermos o problema do feminicídio como um problema de polícia, como um problema de justiça, ele precisa ser entendido como um problema de saúde pública. Ele é um problema de saúde pública. Ele é uma patologia social. É uma doença social, É uma patologia social que está na superestrutura da sociedade brasileira sob várias dimensões. Então, enfrentar o feminicídio começa nas escolas, começa nos projetos pedagógicos, começa no diálogo da sociedade com novos parâmetros e patamares em relação à mulher, para que a gente possa ir reposicionando ela em relação a essas barbáries que acabam sendo a consequência ou o efeito de uma sociedade que não tem aí situado a mulher no papel que ela deve efetivamente ocupar. E aí a gente está colocando o feminicídio como o final de um processo, o caos, Quer dizer, é resultante, mais trágica de todo um processo que começa, que passou por várias fases e que naquela história ali ninguém atentou que isso poderia acontecer e chegar a um feminicídio, como você falou, uma patologia social, uma doença social, uma doença que tem a ver com saúde pública. E aí a gente vai ver que como que nossa sociedade, que esses casos de feminicídio, eles retratam exatamente o quanto que a nossa sociedade está doente e é nosso espelho.
né? E aí eu trago uma frase de um teórico da comunicação, né, que é o Bordenhave, que ele fala, me diz como é a tua comunicação, eu te direi como é que é a tua sociedade, né? E se a gente for olhar para a nossa comunicação, da nossa comunicação dentro da nossa casa, né, no nosso ambiente escolar, no nosso ambiente de trabalho, nas nossas relações institucionais e a própria comunicação midiática, ela aponta sempre para o dominador e o dominado, nesse caso, da mulher e do homem, né? Pois é, e a história é sempre contada pelo dominador e nunca pelo dominado. E eu acho que uma questão, Cristiano, que a gente deveria trazer também à discussão é que o feminicídio ele não é uma causa em si mesmo. E ele não tem contornos privatistas, por mais que assim o queiram. Não é uma questão privada. Não de foro íntimo, né? Não é uma questão de foro íntimo, é uma questão de dimensão pública, é uma questão de interesse da sociedade. E ele não é uma causa em si mesmo. O problema não é o feminicídio, como você bem já pontuou, o feminicídio é resultado de um problema. Então, qual é o problema? O problema é como nós desenvolvemos e operamos em pleno século XXI, as políticas afirmativas em relação aos direitos das mulheres e como empoderamos essas mulheres em relação à violência que é perpetrada contra elas. Da questão da desigualdade salarial à questão da violência doméstica. Então, hoje está consolidado na nossa legislação, nos nossos tribunais, na jurisprudência, que existem variadas modalidades de violência doméstica. A psicológica, a moral, a física. A institucional. Inclusive a violência, a financeira. A violência financeira, a dependência econômica. Então, desencadear uma campanha de enfrentamento ao feminicídio, à violência contra a mulher, sem ter do lado um estande que diga assim, pode vir que aqui eu vou te empoderar economicamente e tu vai conseguir caminhar sozinha, com dificuldade no início, mas depois você vai ter a condição de se autodeterminar financeiramente e não precisa seguir se submetendo em razão de um papel que é dado à mulher, né, porque ela não pode romper a família porque tem que ser mantida em razão dos filhos, um papel que é dado a ela de servir e um papel que é dado a ela de se submeter a essas violências, como nós vimos aqui, que vão numa escala crescente dentro de um olhar familiar, fechado, privatista, né? Ou seja, privado, né? Vamos dizer, e que acaba culminando no feminicídio como resultado de tudo isso. E além de ser vitimizada, essa mulher ainda é a culpada, né, em todo o processo, né? É claro que a gente avançou muito nos marcos legais a partir da Lei Maria da Penha, né, a partir do relato dessa mulher que saiu desse âmbito muito de foro íntimo, né, e conseguiu fazer com que sua voz ressoasse, mas para isso teve um custo, teve quase que o custo da vida dela, né? Dos choques elétricos, de toda a violência que a Maria da Penha sofreu no ambiente do lar, até esse sopro, né, de vida que ela deu, foi muito sofrimento ali, né? Mas o que a gente vê nesse contexto, e isso a mídia traz todos os dias, né, nos discursos das telenovelas, né, nos discursos dos filmes que ganham aí as telas dos cinemas, né, dessa mulher que é uma mulher não somente vítima, mas que ela estaria no papel da culpada, né, por essa violência. Que é fácil você dizer assim, não, por que você não sai desse contexto de violência? É muito fácil, né, para você falar isso, né? Que é como você fala, esse apoio. De onde é que vem esse apoio, né? Onde é que essa mulher se sente assentada e segura para sair dessa situação? Né? Pois é, acaba que a própria estrutura, ela cria um ciclo de aprofundamento dessa violência, né? Posicionando a própria mulher como responsável daquele cenário de vitimização, né? Em razão do papel que ela ocupa ou do papel que ela tem que assumir na própria relação familiar com o marido, companheiro, né, e que leva a prolongar, a prorrogar aquela violência que ela sofre para que não haja uma ruptura de todos os interesses que estão colocados na sociedade. Né, o interesse de uma comunidade, da própria família que ela faz parte, dos filhos, como tudo isso fosse dependente dela, né, e que ela tem que responder. Então há um aprofundamento dessa violência e que, volto a dizer,
não é uma questão de política de segurança pública somente. É importantíssima a política de segurança pública para a gente enfrentar das mazelas da violência nesse país, que é a impunidade. Não é possível ficar impune, não é possível, não podemos tolerar. Uma política bem transversal. Mas é necessário uma política transversal e que trabalhe o feminicídio não como uma causa em si mesmo, mas que o reconheça como consequência e refaça o caminho em relação a todas as questões que estão colocadas aí, desde o aspecto cultural, educacional, de saúde, social, econômico, para que nós possamos ir desmontando as causas que levam a resultados como esse. Você traz um número aqui do estado do Maranhão, mas se nós pegarmos, por exemplo, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no ano de 2021, a cada 7 horas uma mulher foi vítima de feminicídio. 3 mulheres morreram violentamente sob a causa, né, de ser mulher, sob o fundamento de ser mulher. Só pelo fato de ter nascido mulher. Só pelo fato de ter nascido mulher. E que remonta, e aí você traz uma questão que é interessante e que a gente tem que buscar nas raízes da sociedade brasileira, né? E o nível de civilidade das relações sociais em relação à questão, por exemplo, da misoginia, que é algo pouco discutido na sociedade, mas que está muito entranhado nas relações, né, e de forma muito imperceptível. Hoje em dia se discute muito, né? Eu sou um machista em desconstrução, né? Sim. Essa é uma questão que está agora em voga, né? Especialmente para nós homens, né? E é importante dizer isso, né? O lugar da fala. Eu posso imaginar o que você, Cristiane, como mulher, passa em relação a isso, mas eu não posso sentir. Nunca vai estar no meu lugar, vou sentir. Exatamente. Nunca vou sentir. Nunca vou dimensionar, nunca vou ter a temperatura correta do que é essa dor, do que é esse sofrimento. Eu desenvolvo uma empatia, desenvolvo uma solidariedade, desenvolvo uma humanidade em relação a isso, mas eu não ocupo esse lugar da mulher. Então, o lugar de fala, ele é importantíssimo. E eu queria desafiar aqui, nesse momento que nós estamos em transição para novos governos que assumem e tudo mais, né, que o feminicídio também tem causa, né, na sublocação das mulheres nos cargos de gestão, Sim. nos cargos de liderança, né, para desenvolver políticas públicas, inclusive para elas. Então, não é possível discutir o feminicídio como uma causa em si mesmo, e penso eu que as mulheres ocupam um lugar, né, diferenciado para dar as respostas em relação a isso, e que nesse momento em que se instauram novos governos, novas legislaturas, né, o próprio Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, então que pensemos, né, esse momento político de organização, né, do novo ciclo que se abre em termos de mandato de gestão desse país e do Estado, para que a mulher possa ocupar os espaços, né, que são devidos a ela, que é o lugar de fala. Exatamente. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Olha, a gente volta com o programa Em Alta neste sábado, que recebe hoje o advogado Carlos Nicodemos, que eu descobri que, além de integrante da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB, também é tricolor, assim como eu, viu? Poxa. A galera ali do Twitter, que me desculpe, os flamenguistas de plantão, mas ele é tricolor. Estou aqui tendo o maior prazer de trazer um tricolor para entrevistar e que advoga favoravelmente essa causa, que é uma causa extremamente justa, que é o fim do feminicídio e o espaço, né, das mulheres, onde elas devem exatamente estar, né? E esse espaço que deve ser um espaço social de equidade, né, entre homens e mulheres. Mas eu queria chamar uma frasezinha aqui, pode botar aí pra gente, Leandro. A violência não é um sinal de força, a violência é um sinal de desespero e de fraqueza. Isso aí Dalai Lama já dizia pra gente, mas parece que a gente, todos os dias, a gente
não aprende um pouco sobre isso, né? Que na verdade violência não é sinal de força, não é sinal de inteligência, né? Mas é um sinal de desespero e de fraqueza, né? E aí a gente falava da questão do espaço institucional dessa mulher que ela precisa ocupar para fazer essa voz, né? E essas questões todas, elas ressoarem, virarem pauta importante nesse país, né? Será que é dessa vez? Eu acho que sim. Entendo, na verdade, que as campanhas, né, como nós estamos vivendo agora, no mês de novembro, né, 21 dias intensos de noticiário, de respostas, de visibilidade, elas cumprem um papel importante, têm o seu tempo, têm o seu momento. Mas uma questão como o feminicídio, se nós pegarmos essa frase da violência, né, do Dalai Lama em relação ao sinal de fraqueza, a gente vai ver que questões como o feminicídio têm que ser tratadas de uma maneira permanente e continuada. Né? As campanhas, elas servem como freio de ajuste numa política pública. Sim. Serve como um ajuste em relação a algo que está em curso. Porque a pergunta que nós devemos fazer hoje é quais são as ações no campo dos direitos humanos das mulheres têm sido feitas para mitigar e diminuir a violência doméstica contra a mulher. Porque, como nós vimos aqui no bloco anterior, as cenas, né, nos colocam em crise de civilidade. Né? Ou seja, qual é o nível, né, do nosso estado civilizatório? Nós estamos em pleno século XXI, mas nós estamos tratando de quê? Ou de quem e para quem? Eu tenho 3 filhos, um já tricolor, com 19 anos, né? Mais tricolor do que você, mais tricolor, né? Ele conseguiu essa proeza. As outras 2 também, mas são meninas, né, uma de 11 anos e outra de 8 anos, né? E todo dia eu faço essa pergunta, né? Que sociedade nós estamos, né, construindo, trabalhando para elas, né? Ou seja, que papel e que espaço elas ocupam nessa sociedade, né? E como elas devem lidar, né, com esse contexto de violência, né? Não é estimulando a reação violenta, mas é empoderando-as, né? Empoderando-as na construção de argumentos, empoderando-as na construção de respostas que possam ser civilizatórias. Então, quando a gente discute, por exemplo, um caso de feminicídio como esse, e que a gente tem que levar as vias internacionais para buscar uma resposta do Estado, né, do que nós estamos tratando? Né? Porque se nós remontarmos a lógica do direito, por exemplo, em relação à lei, a gente vai ter, no próprio Código Penal, o início da normatização dos crimes. O primeiro crime normatizado é o homicídio. Isso é um recado à sociedade, porque é o bem mais importante. Se nós trouxermos isso para o feminicídio, nós vamos colocar 2 questões centrais aí. Nós vamos colocar a questão da vida e vamos colocar a questão de gênero. Sim. De gênero. Então, quando se trata de feminicídio, no campo das ciências jurídicas, no campo das ciências criminais, quando se chega à normatização, quando se chega à criação de uma norma, de uma lei, né, que possa estabelecer uma pena alta para quem pratica esse crime, isso dá-se o nome de feminicídio, é porque essa sociedade que nós vivemos, Cristiane, essa sociedade, né, da Carolina e da Catarina, que são as minhas filhas, né, e que eu ali tenho uma responsabilidade como pai, né, como sujeito, essa sociedade, em pleno século XXI, teve que dar uma resposta diante de uma violência que está institucionalizada contra a mulher. Ou seja, a gente conseguiu a proeza, em pleno século XXI, em plena civilização moderna, criar um tipo penal, né, que dissesse o seguinte: olha, nessa sociedade se mata pela condição de ser mulher. De ser mulher. Se mata. Que você precisa de uma lei. E você precisa de uma norma para dizer para aqueles que assim pensam fazê-lo, de que essa pena é grave, é alta. Então, não faça. Né? Então, é óbvio que numa sociedade, num conceito civilizatório,
coibir o homicídio é uma elementar. Mas em pleno século XXI, né, ser necessário normatizar, né, o homicídio contra a mulher é um sinal de fraqueza enorme, porque a violência se institucionalizou e o Estado teve que dar essa resposta que nós concordamos, mas que tem que ser agregada a outras questões para que a gente possa, não, volto a dizer, não fazer do feminicídio uma causa em si mesmo. Porque a lei sozinha, ela não resolve. Né? Ela não resolve. E nem devemos cair, né, na profunda contradição, né, do próprio direito penal, e eu sempre digo isso nas minhas aulas, né, de que o direito penal é a solução para os problemas da sociedade. Na verdade, não é. Não é. O direito penal, dentro de uma lógica das ciências jurídicas, ele está colocado lá como o último recurso do Estado. E aí eu, leiga nessa história, como jornalista, já penso que quanto mais se usa a lei, mais essa sociedade está doente, né? Sim, eu acho que o Estado deveria responder com outras medidas, e não necessariamente a lei. Isso, na literatura jurídica, está muito bem consolidado. O direito penal, ele cumpre um papel subsidiário, né? Ele não cumpre o papel principal e primordial. Mas nós, e aí é importante dizer, né? Porque existiu essa discussão, né? Devemos ou não criar? Seria ou não uma contradição, especialmente para advogados já com um certo tempo de trajetória, assim como eu, com 32 anos de profissão, né? E que procura um mínimo de coerência, mesmo caindo em profundas contradições, mas a gente procura sempre perguntar, seria necessário criar uma norma para enfrentar o feminicídio na sociedade? Eu acho que antes de criar a norma, o que nós deveríamos ter feito é repensar, né, que modelo de sociedade é esse que nós estamos vivendo, que conceito de civilidade é esse, e o que o Estado tem feito no campo da educação, da saúde, da assistência social, no campo do mercado de trabalho, do empoderamento econômico da mulher, os espaços políticos, o que nós temos feito aí para dar, né, o efetivo protagonismo da mulher e empoderá-la para que ela não possa ser vítima, né, dessa situação. Só para concluir, uma questão que eu acho que a gente pode até continuar, que é muito importante. É a primeira vez que ele me bate. Não vai acontecer de novo. Não vou denunciar. Isso, na verdade, é um erro. É um erro. Porque o enfrentamento dessa questão, se for levado no campo da saúde pública, inclusive aquele que agride, pode ser, de alguma forma, colocado numa situação, né, de recomposição ou recuperação da própria conduta, mas nunca deixar de denunciar. Exatamente que eu coloquei aqui para a gente discutir daqui a pouquinho, que é a questão do violentador sendo cuidado, né? Uma política para cuidar desse homem que violenta, né? Que tem essas atitudes, que isso precisa ser visto e ser olhado, e a gente já tem experiências, né, nesse campo, né? Mas a gente está falando de uma sociedade em que a mulher passou a votar somente em 1932, né? Pois é. E que até bem pouco tempo, o estupro, se o estuprador casasse com a mulher, ele não cometeria, ele era isento daquele crime, né? Então a mulher era obrigada a casar com seu estuprador, né? Isso era legal, né? Era norma legal, né? Legítima defesa da honra, né? Legítima defesa da honra. Pois é. Isso está dentro do escopo, né, das leis brasileiras, né? Sim, sim. E que ganha, no meu ponto de vista, outros nomes e outros contornos na sociedade atual para poder se justificar, porque não houve um enfrentamento do seu processo de causalidade. Na verdade, ficamos nessa correlação de força enorme, que é aplicar a lei penal e ver como o Estado dá uma resposta em relação a casos como esse, da Sandra e do Joel, né, que em 2010, né, foram mortos, né, decorrente de uma relação que a Sandra tinha de um casamento anterior, com muitos elementos e indícios no caso que apontavam uma responsabilidade de feminicídio, e que simplesmente foi arquivado pelo Estado. Então a gente não deu essas respostas e hoje, infelizmente, colhe a fraqueza do Dalai Lama,
né, que é a violência, esse ambiente de violência que a gente vive, né, que está colocado em todas as dimensões da sociedade brasileira. Aí, puxando para essa questão de que quem violenta também precisa ser cuidado, isso passa por essas políticas transversais que o Estado brasileiro precisava dar conta, né? A gente tem experiências aqui do Tribunal de Justiça, né? E aí eu já pude acompanhar algumas dessas experiências em que o cidadão, quando ele está respondendo a pena, ele precisa, né, passar por essas sessões, né, de terapia e ser de fato cuidado para ele enxergar, né, que esse ato é um ato violento, para ele se reconhecer nesse papel. Né, e voltar a ser um ser social que pode conviver, né, num ambiente familiar, né, de forma saudável, né? Isso poderia ser ampliado também, né? Porque além da mulher precisar ser cuidada, né, que ela é vítima e revitimizada muitas vezes, esse homem também precisa dessa assistência. O que acontece é que muitas vezes a gente dá, a gente, quando eu falo, a gente... Nós mulheres, nós família, nós sociedade, nós Estado, né? A gente dá essa licença para a primeira surra, para a segunda agressão, para a terceira agressão, até que culmina, né, com o feminicídio. Sim. A gente teve algumas etapas nesse processo, né? Se a gente pegar, por exemplo, o período de redemocratização do Estado brasileiro, né? E aí a gente teve aí uma democracia social em relação a um conjunto de grupos em situação de vulnerabilidade, né? Crianças, idosos, mulheres, negros. E se a gente perceber bem, recuperar a década de 90, né, que é considerado por um dos filósofos italianos mais importantes, que é Norberto Bobbio, foi a era dos direitos, né? Então a gente teve um conjunto de normas aí. E teve um período interessante em termos investigativos, que ele refletia muito a sociedade brasileira, que é o de 1999, quando a violência doméstica contra a mulher ela foi objeto, durante anos, por parte da justiça, de uma mercantilização. Né? Ou seja, numa perspectiva de despenalizar os crimes, o Estado dava como resposta à violência doméstica contra a mulher, né, o pagamento de cesta básica. Né? Nossa! Acabava impondo ao agressor o pagamento de cesta básica, né, de prestação de serviços à comunidade, coisas alternativas para que ele não respondesse a um processo, porque aquilo era interpretado como uma lesão corporal de natureza leve. Né? O tapa, a agressão. Né? Então, isso se redimensionou com a Lei Maria da Penha. Então, nós avançamos, criamos juizados especiais em relação à violência doméstica contra a mulher, aprimoramos o sistema de justiça, demos mais novas atribuições ao delegado, novas atribuições ao promotor de justiça. E o agressor, nesse contexto, né? Ele acabou, né, ficando num contexto de resposta objetiva das penas que se aprimoraram em relação ao sistema de justiça. Ou seja, onde só a lei o alcança, somente a lei, a punição, né? Então, são poucos os programas hoje que nós temos em relação no Brasil, especialmente uma coisa chamada justiça restaurativa, que é um conceito, né, muito aplicável em casos em que se é possível estabelecer pontes de diálogo entre o autor do delito e a vítima para uma recuperação daquela relação. Né? Nós vivemos numa democracia, não existe prisão perpétua, não existe... a gente não acredita que o homem, mesmo aquele que pratica o delito, ele é terminativo. Então a gente tem que pensar que, na primeira agressão é preciso denunciar, mas 2, o Estado tem que dotar de estrutura para que, em alguns casos, verificando-se cientificamente no campo da assistência social, da psicologia, é possível recuperar aquela relação mediante um acompanhamento do agressor, através, por exemplo, de programas de justiça restaurativa? Sim, é possível. E aí eu quero trazer um outro elemento, que isso não pode ser operado numa lógica simplesmente do Estado. A gente precisa municipalizar essa política. A gente precisa municipalizar. Não existe mundo, existe o local onde nós vivemos. Exatamente. A cidade tem as respostas para as nossas demandas sociais.
Não é o Estado. O ambiente que está mais próximo. O ambiente, né? que está mais próximo. Local. Na verdade, essa é uma frase do Prêmio Nobel de tecnologia, como é o nome dele, que fala, né, que não existe mundo, que existe o local onde nós vivemos. Então, essa política, por exemplo, de acompanhamento, de empoderamento da mulher vítima, de estabelecimento de programas de justiça restaurativa, ela não precisa estar na Secretaria de Segurança Pública. Ela pode estar na Secretaria Municipal de Assistência à Mulher, ela pode estar na Secretaria de Desenvolvimento Social, ela pode ser programas municipais na cidade, no bairro, aonde está... Na associação comunitária. Na associação comunitária, sob o monitoramento de todos os mecanismos e políticas, mas executado pela cidade. E não dentro dessas diretrizes estaduais, mais pautada na questão de controle do crime do que propriamente de inclusão social. Tá vendo, Nicodemos, como passa rápido? A gente só tem 13 minutos para o nosso próximo bloco. A gente vai rapidinho para o intervalo e volta. De volta com o programa Em Alta, a gente discutindo aqui as questões do feminicídio, e existe um número que é um número assustador, que é o número que está próximo da gente aqui do Maranhão. Mais de 60 casos de feminicídio este ano, o número já ultrapassou, né, os casos registrados no ano passado. São casos que, em geral, têm muita noticiabilidade, né, acabam lá nas páginas policiais, acabam nos programas policiais e assumem, né, uma proporção assim. Mas é o fim, né, é o fim dessa questão, é o fim de um processo, né, como a gente vinha conversando. Você falava que não é possível dar como terminativo, né, alguém agrediu, vai ser alcançado somente pela lei e ponto final. Isso é desacreditar na humanidade, e quando se desacredita nessa humanidade, eu penso que é muito mais, a resposta é muito mais ofensiva e é muito mais nociva para a questão, né? Sim, acho que sim. É preciso pensar que as respostas que a sociedade espera por parte do Estado diz respeito a medidas imediatas, né? Não à toa a gente dispõe de um telefone que é 180, né? Que qualquer pessoa, e entendendo, Cristiane, de que nós estamos tratando aqui a violência doméstica, né, qualquer tipo de ameaça à vida de uma mulher, como uma questão de interesse público, né? Então, não tem que ser familiar para denunciar. Pode ser o vizinho, pode ser um conhecido, pode ser uma pessoa que esteja passando. Nem precisa ser a mulher para denunciar, não precisa, né, que foi ser agredida, a mulher, né? Não precisa ser. Então, pode-se utilizar esse número, 180, para que se denuncie, e daí desencadear, né, um processo que, como você já muito bem pontuou, e a gente está refletindo aqui, o Estado adotar uma medida de proteção, né, uma medida protetiva, que possa retirar aquela mulher do ambiente de violência, ela, os filhos, filhas que estejam vinculados a ela. A legislação e a própria jurisprudência entende que essa medida protetiva, que pode ser aplicada pela Justiça, pode ser estendida aos filhos também, independentemente, né, se é homem ou mulher, mas na verdade estende-se pela questão de ser uma violência contra ela, a mulher, e ela ser colocada num ambiente mais seguro, de modo que possa dali ter desdobramentos em relação que existem hoje as casas-abrigo, né, que abriga essa mulher. As casas de acolhimento, onde elas ficam transitoriamente, e dali por diante, dentro de uma família extensa, buscar, né, uma colocação para que ela possa seguir a vida dela. Desse fato desdobra-se o processo criminal, que vai apurar a violência propriamente dita, e a medida protetiva que foi aplicada e que tem como objetivo neutralizar aquela situação de violência. Acreditamos, como você falou, né, de que as respostas elas nascem do Estado numa perspectiva maior do que a aplicação da pena, e que aquele que agrediu possa, de alguma forma, ser responsabilizado. Jamais podemos tolerar a impunidade, mas também pensarmos programas como a justiça restaurativa que eu coloquei aqui, que possam, de alguma forma, em casos analisados e entendidos dessa forma, né, serem restabelecidos vínculos que foram fracionados ali diante daquela violência. Por isso que é importante a denúncia, por isso que a lei ampliou, né, esse leque de pessoas que podem denunciar e que podem sair a favor dessa pessoa que está sendo violentada. E aí a campanha cumpre um papel importantíssimo, e aí o seu programa Em Alta cumpre um papel importantíssimo quando nós estamos aqui
nessa manhã de sábado, debatendo uma questão tão importante, movimentando esse debate e estimulando a sociedade a refletir e tomar medidas em relação à questão propriamente dita. Bom, nessa questão de desconstrução de uma sociedade do patriarcado, a gente poderia passar aqui muito tempo conversando sobre todas essas questões, né? A sociedade do patriarcado, né? As nossas heranças, né? Coloniais, né? E aí, não, mas agora a gente vive uma luta sexista, uma luta entre homens e mulheres. Não é disso que se trata, né? E a gente precisa estabelecer, né, de fato, o diálogo correto para essa questão, né? Pois é. Pontuar as questões que são, de fato, importantes para se tratar da violência contra a mulher, né? Pois é, e aí eu acho que você toca num ponto que é estratégico para muitas coisas na sociedade, inclusive para a questão da violência doméstica, para o feminicídio, que é a educação. Né? Ou seja, que educação nós hoje entregamos para nossas crianças e adolescentes e jovens em termos de empoderamento no que diz respeito a essa temática. Né? E não é uma discussão rasa, como sugerem por aí, de ficar fazendo... estão querendo levar debate de gênero para dentro das escolas, para as criancinhas no jardim de infância. Não é disso que nós estamos falando. O debate da questão de gênero é uma elementar, né, civilizatória, né, e de empoderamento. Importantíssima. Assim como da sexualidade também. Assim como da sexualidade, que devemos pensar ela como um direito humano. Exatamente. Porque está lá, inclusive na própria lei. Se você pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente, está lá explicitado que a sexualidade é um direito humano, né, da criança e do adolescente, que vai ser desenvolvido gradualmente de acordo com o seu peculiar processo de crescimento. Então, eu acho que a educação ela é um elemento central, né? E ela tem essa capacidade de transformar, né, de nos reposicionar a respeito da violência doméstica contra a mulher e em relação ao feminicídio, que hoje é operado, e eu acho que esse é o grande erro estratégico, né, que se comete, e aí a gente tem que saber por quê, que é trabalhar o feminicídio como uma causa em si mesmo. Ou seja, quando se fala dele, fala-se dele somente, mas não se fala de um conjunto de fatores que estão no entorno dele e que precisam ser trabalhados e enfrentados pela sociedade brasileira. E aí eu penso, quando a gente chega no número que já é maior do que o ano passado de feminicídio, ou seja, o fim do processo, né, a morte, a violência, né, final de tudo isso, quando a gente chega no número maior, aí eu fico me perguntando onde que erramos, né? Onde que chegamos, por que chegamos a esse número quando a gente tem marcos legais aí, né? Um avanço muito maior, quando a gente tem equipamentos, né, onde essa mulher pode buscar, né, para se defender, para formular denúncia. E que a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, que a gente tem vozes falando, que a gente tem dias, né, de ativismo, né, despertando, né, e fazendo esse barulho todo, e a gente chega num número como esse e a gente pensa, onde que a gente errou? Pois nós temos que entender também, né, isso está diretamente vinculado a uma coisa a outra, né? A gente vive numa democracia que, no meu ponto de vista, ainda é muito incipiente. Né? Se a gente for pegar aí desde 1985, o processo de redemocratização do Estado brasileiro, a Constituição de 88, e aí a gente veio nessa onda da década de 90 e do ano 2000, né, com um conjunto de normas e leis cristalizando, né, aquilo, inclusive, que se denomina como política identitária, né, ou seja, os grupos em situação de vulnerabilidade e as minorias sociais. Então a gente veio cristalizando normativamente isso, né? Mas a pergunta que ficou quando a gente chega hoje, em novembro de 2022, em pleno século XXI, as políticas sociais e econômicas acompanharam essa evolução normativa? Porque a sensação que a gente tem é de que existe um abismo entre a realidade e a norma. Sim. Isso gera um hiato, né, uma sensação, inclusive, ruim, né, como se aquilo fosse imprestável.
né, que é um pouco, por exemplo, que se tem em relação à incompreensão de leis como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, a própria Lei Maria da Penha, né, que alguns defendem que isso aí é uma lei para destruir a família, né, então que não tem efetividade, não pode ser aplicado. Então, a democracia social no Brasil, né, da década de 90 para cá, ela evoluiu normativamente, mas no campo das políticas públicas, ela não evoluiu na mesma velocidade. Porque ela precisa ser estruturada, né? Pois é. E ela sofreu impactos, né, porque aí está no campo da governabilidade, não está no campo da política de Estado, mas está no campo da política de governo. Ela trabalhou com tendências. Então, por exemplo, ao invés de se criar programas de atenção à mulher, casas-abrigos, casas de acolhida, programas de empoderamento econômico da mulher vítima de violência doméstica, debateu-se o aprofundamento, né, cada vez maior da lei em relação à criação de penas, inclusive castração química, aumentar a pena, prisão perpétua. Quer dizer, respostas que estão e que encontram eco nesse hiato que eu falei agora há pouco, né? Ou seja, a lei não está funcionando, então encontra aí ressonância, né? E que não resolve o problema. E que nos leva a números como esse, que hoje, no estado do Maranhão, chegando a 61 casos no ano de 2022, que vai aumentar e engrossar as estatísticas do Anuário de Segurança Pública. E aí eu vou partir para a última pergunta, que a gente só tem 2 minutinhos para você já fazer suas considerações finais, Nicodemos. É utópico ou a gente precisa crer e precisa ter esperança a partir de 2023, a partir de agora, de já, né? Não é Bom, primeiro que eu tenho a minha vida tomada por utopias, né? Então, o que seríamos nós se não fôssemos... Se a gente não sonhasse, se não fossem as utopias, né? Mas eu acho que isso está no campo do concreto, do imediato. Nós temos um grande desafio aí que está colocado. A gente começa uma legislatura nova, como eu disse, em 2023, nacional, estadual, no Congresso, na Assembleia Legislativa. Eu acho que é preciso pensar a ocupação de espaço por parte das mulheres, porque, no meu ponto de vista, isso é uma contradição, como é a questão da igualdade racial. Sim. São contradições, não adianta narrativas, discursos, e na hora da prática isso não se efetivar. Então, esse é o momento histórico. E acho que a gente pode, em relação ao feminicídio, trabalhar algumas questões chaves. Primeiro, não é uma questão de marido e mulher e ninguém pode meter a colher, é uma questão de ordem pública. Segundo, antes de ser uma questão de segurança pública, é uma questão de saúde pública. Terceiro, na primeira violência ou agressão, denuncie. Quarto, denuncie você mesmo não sendo a vítima. E quinto, o poder público tem que pensar respostas para além do sistema de justiça. Os juizados de violência doméstica contra a mulher são importantíssimos, as delegacias especializadas são fundamentais, o Ministério Público empoderado e capacitado é fundamental, mas nós precisamos de empoderamento econômico das mulheres, nós precisamos de casas de acolhida, nós precisamos de medidas protetivas capazes de retirar imediatamente a mulher do cenário de violência doméstica e dar a ela uma alternativa para que ela possa seguir. É isso, a gente quer agradecer a tua participação aqui no Eu que agradeço enormemente. Pena que acabou, que a gente poderia conversar, né, um pouco mais, são tantas as questões para a gente debater, mas eu queria deixar uma última frasezinha aqui, pode colocar aí para a gente, Leandro, Sacramento, só para a gente poder refletir, né, a violência destrói o que ela pretende defender, a dignidade da vida, a liberdade do ser humano, aí é São João Paulo II, né, que é quem é autor desta célebre frase, né, que tem a ver com liberdade, né, e com dignidade, né, que é o combate a essa violência. E a gente combate dessa forma como o Nicodemos falou, viu, ocupando os espaços de fato, né, partindo para a ação, saindo aí da nossa zona de conforto e fazendo de fato barulho. Mas existem, né, questões que a gente pode fazer, né, e que as mulheres que passam por esse processo podem fazer. É só dar um grito, né, gente? É só falar um pouquinho mais alto, é só ligar para o 180.
180, é só procurar a Casa da Mulher Brasileira, é só procurar uma delegacia da mulher e todo esse processo ele começa a acontecer. Esse é um ato de vida, é um ato de coragem, tá bom? Você assiste o Em Alta, depois pega lá o link no YouTube e passa para todo mundo, viu? Para que todo mundo possa ficar ciente desse bate-papo que a gente teve aqui, tá? Um grande abraço para você.